espada. Mateus, capítulo 7, no versículo 24. Olha o que fala a palavra do Senhor. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Amém? A palavra de Deus, irmãos, ela se refere a dois homens. Ela se refere a dois tipos de homens. Ou dois tipos de pessoas. Ela representa o homem prudente e o homem insensato. O homem prudente é aquele que edifica a casa. É um homem sábio. É um homem que luta para a construção do seu lar. A palavra de Deus fala que Jesus estava citando essa parábola para todos que estavam ouvindo ali. Estava explicando que o homem prudente, ele se torna abençoado porque ele pratica a palavra. O homem insensato é o homem que ouve a palavra, a mesma palavra do homem prudente, mas ele não coloca em prática. A diferença entre o homem prudente é que ele ouve, ele escuta a palavra de Deus e ele começa a colocar essa palavra em prática. E o homem insensato, ele ouve a mesma palavra, mas ele não coloca essa palavra em prática. Não coloca. Irmãos, aqui mora nesse texto uma grande chave para qualquer casa desse ambiente aqui vencer. Se todos nós formos viver o que a palavra de Deus diz para nós vivermos, e não só sermos ouvintes, mas praticantes, como diz Paulo, Deus vai abençoar a nossa casa, a nossa família. Irmãos, hoje, a nossa luta é contra principados, potestades, dominadores do mal, irmãos, espíritos malignos que estão todo dia tentando destruir a sua casa, destruir a sua família. Todo dia o diabo quer destruir a sua casa e fazer da sua casa uma casa infeliz, uma casa que não venha prosperar. E nós temos que mudar isso, irmãos. Nós temos que mudar a nossa casa. Nós temos que fazer da nossa casa uma casa de oração, uma casa que busca a presença de Deus, uma casa que seja edificada com o alicerce, o fundamento correto. Irmãos, aqui a palavra fala que esses dois tipos de homens, tanto prudente como insensato, eles passaram por dificuldades. Não é só o homem insensato, o homem que não coloca a palavra em prática, que passa por dificuldade, por luta, por aflição. O homem prudente também passou e passa por luta e aflições. Só que a casa que está construída na rocha, pode vir um problema, pode vir a luta, pode vir a aflição, pode vir um vento forte, mas nada vai destruir essa casa, porque ela foi construída na rocha. Sabe quem é a rocha, irmãos? Quem que é a rocha? Eu não ouvi, quem é a rocha? É Jesus, irmãos. Jesus é a nossa rocha. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Deus poderoso, o nosso Criador. Você entende, irmãos? Jesus, o nome dele tem poder, porque ele foi o único que deu o seu sangue na cruz do Calvário pelos nossos pecados. E é só por motivo de Jesus que nós estamos aqui nesse lugar, irmãos. Se não fosse por causa de Jesus, nada disso aqui estaria acontecendo. O problema, irmãos, é que tem muita gente que sabe a Bíblia de capa a capa, Gênesis, Apocalipse, mas não coloca nada em prática. Fica escolhendo o que vai colocar em prática. Se você quer que a sua casa seja abençoada, sirva ao Senhor. Sirva. Pastor, como é que eu posso fazer a minha casa ser edificada? É você buscar a presença de Deus. A palavra diz assim, ela até orienta como você deve buscar. Ela diz assim, de dia e de noite,
Busca a palavra, a presença do Senhor. Busca a presença de Jesus. Você ora, canta hino na sua casa, edifica o seu lar. Tem pessoas, irmãos, que estão destruindo a sua casa por pouca coisa. Hoje é o culto da família. Nos domingos, irmãos, nós falamos aquilo, claro, que Deus quer que seja falado, mas não adianta Deus falar e você não obedecer, você não fazer. A sua luta não é contra o outro, a sua luta é contra você mesmo. É você viver a palavra. Edifica a sua casa, edifica o seu lar. Olha o que fala lá em João, capítulo 16, no versículo 33. Diz assim, ó: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se você está no Senhor, irmãos, não tem como você perder. Vai vir luta, vai, todo mundo, irmãos, está propício a passar por dificuldades, por lutas, por aflições, por perdas. Mas isso não pode te afastar da presença do Senhor. Isso tem que fazer você chegar mais perto, você orar mais. Você está entendendo, igreja? É você buscar no dia a dia. Irmãos, sabe o que Deus procura com o homem? Com as pessoas? Começou lá no jardim do Éden, Adão e Eva. Deus todo dia queria estar ali com eles. A Bíblia diz que Deus todo dia está conosco, irmãos. Sabe o que Deus está procurando? Deus está procurando intimidade. Deus está procurando intimidade com você, querido. Deus quer ter um relacionamento conosco, desde o início dos tempos. Deus está procurando ter um relacionamento com o homem, com a mulher. É isso que Deus quer. Deus não quer o seu dinheiro, Deus não quer a sua casa, o seu carro. Deus quer você. Você é o templo do Espírito Santo de Deus. É você. Deus curou você. Por que, irmãos, que Deus curou você? Por que Deus está restaurando você? Por que Deus atende os teus pedidos? Só para você ser feliz e virar as costas e abandonar Ele? Não, irmãos. Deus quer ter um relacionamento contigo. Está entendendo, igreja? Deus quer ter um relacionamento. Deus quer você por inteiro. Deus quer você porque Ele sabe, Ele é teu Criador, Ele sabe que você precisa dEle. Agora você sabe que você precisa de Deus? Tem muita gente que não sabe que precisa de Deus. Tem muita gente que não quer Deus. Alguém quer Deus aqui nesse lugar? Amém, irmãos? Então você precisa se dedicar, irmãos. Tira tempo de oração, tira tempo para buscar a presença de Deus, tira tempo na sua casa para orar. Fala de Jesus, irmãos, para os outros. Irmãos, em todo lugar que eu estou, aonde Deus me leva, eu falo do amor de Deus para as pessoas. Eu falo do amor de Jesus para as pessoas. Até agora, irmãos, fui fazer uma viagem com a minha família. Tirar um tempinho para os meus filhos, no aniversário do meu filho. Fui fazer essa viagemzinha. Nesse lugar, no final do mundo, lá num sítio, no meio do mato. Eu falei para Deus: Deus, o Senhor me trouxe e me deu condições de eu chegar até esse lugar por um propósito. E eu quero ser usado pelo Senhor por causa desse propósito. Olha só, irmãos. Aí chego lá, um dia, no outro dia, uma pessoa ficou sabendo que tinha um pastor lá. Eu não tenho vergonha de dizer para rico, para pobre, para empresário, para não sei quem, para presidente da república, que eu represento Jesus. Eu sou o pastor da igreja e eu assumo essa postura, irmãos. Eu assumo isso diante do Senhor. Eu não preciso me esconder. Você entende? Quem eu sou? Eu não preciso me esconder quem eu sou. Você sabe quem você é? Que tem muita gente que está no meio dos outros. Eu não sou de, eu não vou dizer que eu sou de Jesus, porque podem falar mal de mim, né? Pode pensar mal de mim. Que tipo de relacionamento é esse com Deus? Lá no seu trabalho você tem vergonha de Jesus? Hein, irmãos? Tem vergonha de representar Jesus? De dizer que você é filho de Deus? De dizer que você serve ao Senhor, o Deus vivo? A Bíblia diz que aqueles que têm medo, têm vergonha de Deus, dificilmente entrará no reino dele, irmãos.
Dificilmente. Você tem vergonha do teu Deus, irmãos? Deus não tem vergonha de você. Mesmo pecador, mesmo falho, mesmo errante, Deus não tem vergonha de você. Ele não se esquece de você, porque Ele escolheu te amar. Ele escolheu você. Por isso, quando você peca, você pede perdão para Ele, Ele está lá, com os braços estendidos, esperando você, e ainda se bobear, Ele te levanta do chão e diga: vamos filho, vamos, levanta e anda. Todas as pessoas que apontaram o dedo, que fizeram isso, pegaram pedra para jogar, Jesus sempre estava lá defendendo quem? O pecador. Nós somos pecadores, irmãos, mas nós não precisamos viver no pecado. Você está entendendo? Deus tem um propósito, Deus tem um plano para nós, e esse plano só vai se tornar real no momento que você decidir servi-lo, representá-lo. Quando você não tem vergonha de Deus, irmãos, você está edificando a sua casa, sabia? Quando as pessoas sabem, você pode ter sido pecador, bebum, cheirador de cola, o que for, mas no momento que você aceitou Jesus e começou a mudar a tua vida, eles podem até dizer: ó, que lá não era o cheirador de cola, mendigo. Eles podem até falar isso aí, mas você vai poder dizer: não, agora eu não sou mais, agora eu sou de Jesus. Você entende, irmãos? Não tenha vergonha de quem sarou você, de quem libertou você, de quem está mudando a sua vida. Não tenha vergonha de Jesus, irmãos. Represente Jesus na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver. Diga que você é do Senhor. Nesse lugar que eu tive lá, irmãos, uma pessoa, através da minha sogra, chegou até mim e disse: olha, me falaram que você é pastor. Eu falei: sim, sou pastor. Aí ele encheu os olhos de lágrimas e falou assim: o senhor pode falar um pouquinho comigo? Tem um tempinho para mim? Eu sei que você está aqui com a sua família. E era um funcionário de lá, irmãos, um funcionário do lugar. Ele disse: você tem um tempinho para falar comigo? Só um pouquinho, para mim poder conversar um pouquinho com o senhor. Eu falei: sim, posso, claro. Aí fui lá, eu e a pastora, marcamos um horáriozinho para ele poder, depois do trabalho, né? Ele estava no horário de trabalho, e fora o trabalho é melhor você conversar. E eu fui lá e conversei com ele. Irmãos, aquele menino estava prontamente para tirar a sua vida. Nós estamos vivendo um tempo tão difícil, irmãos, aonde o diabo está convencendo as pessoas de abandonar a casa, de desistir do casamento, desistir dos filhos, de tirar a própria vida. E muitos, em vez de ajudar, estão apontando o dedo. Está apontando o dedo assim, ó. Você acha que Jesus aponta o dedo, irmãos? Quando tinha uma mulher pecadora, aonde os fariseus pegaram essa mulher e jogaram diante de Jesus para acusar Jesus, para ver qual seria a atitude de Jesus. Pegaram mão de pedra para atacar nessa mulher. Jesus não acusou a mulher, pelo contrário, Jesus falou assim, ó: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Todos ali tinham pecados, mas estava apontando o pecado daquela mulher. Deus não quer saber do teu pecado. Deus quer saber se você quer ter comunhão com Ele, para que você não tenha uma vida de pecado, mas uma vida de comunhão com o Senhor. Está entendendo, irmãos? Não importa quem você foi, o importante é quem você quer ser, aonde você vai chegar. Eu comecei a falar com aquele menino, irmãos, e pela misericórdia de Deus, Deus não me usa muito assim com revelação, né? Mas Deus começou a me mostrar algumas coisas sobre a vida daquele menino, e começou a me mostrar a vida dele. Eu comecei a falar tudo que ele estava passando, tudo, irmãos. Primeira vez que eu vi aquele menino, ele começou a chorar, e ele viu que era Deus falando com ele. E ele disse assim para mim: pastor, mas como que eu posso fazer para mudar a minha vida? Eu falei: aceita Jesus como Senhor e Salvador, e você vai ver que Ele vai mudar o teu interior. Sabe o que ele fez, irmãos?
Ele começou a chorar, enxugou as lágrimas e disse assim, eu quero esse Jesus, pastor, eu quero esse Jesus, eu já não aguento mais, não tenho mais razão para viver. Irmãos, o diabo está tentando tirar a vida, o que eu e você estamos fazendo? Por que será que Deus mudou você? Para você pegar o teu dinheirinho, o teu carrinho, tua casinha, tua família e ser feliz só com ela? Não, irmãos, Deus mudou a tua história, a tua vida, para você ser exemplo aonde você for, você representar Jesus e dizer, olha ali, mais um que Jesus mudou a vida dele, mais uma mulher que Deus sarou a vida dela. Deus te ama, Deus quer ter um relacionamento com você todo dia, e você precisa tirar os olhos do teu umbigo e olhar para o Senhor. Nem só de pão vive o homem, mas da palavra. A palavra é Jesus. Ele é o verbo que se fez carne. Ele é Jesus, Ele quer ter um relacionamento com você. Está na hora de você se levantar e começar a buscar Jesus de dia e de noite, edificando a tua casa. O problema vem para todos, mas aquele que tem Jesus, o vento pode bater, o temporal pode acontecer, mas a tua casa não cairá. Amém, irmãos? A tua casa não vai cair, tua família vai permanecer unida, de pé. Sabe por quê, irmãos? Porque você escolheu servir a Jesus, a representá-lo. Ame Jesus, querido, sirva a Ele de coração, sirva a Ele. Quando acontecer alguma coisa, pense o que Jesus faria nessa situação. O que Jesus, nosso maior exemplo, o homem que mais praticou a palavra foi Jesus, irmãos. Você precisa se posicionar, amém, igreja? Nós precisamos, chega de dormir, chega de atrapalhar, vamos trabalhar para o Senhor. Desperta, igreja, desperta, porque o tempo está curto, Deus está voltando, está na hora de você se levantar. Há uma obra que Deus preparou para você, e será realizada através das tuas mãos.